Bom dia pessoal e querido Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 31. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad. Os links estão na descrição. Capítulo 31. Venha como você está. Balrog odiava o Sudeste Asiático. Era um dos lugares que ele menos gostava no planeta. Muitos lugares rurais para o seu gosto, ele não falava a língua, muitas pessoas não falavam inglês e ele sempre teve medo de acabar preso na selva e acabar morto. Como foi assim que a vida de Vega terminou, o medo voltou, e como aconteceu na Tailândia e era onde seria realizado o torneio, ele não era fã. Ele sabia que Bison organizou o torneio na Tailândia porque era o país onde a Shadaloo tinha mais ou menos liberdade para fazer o que quisesse, e ele entendia isso. Mesmo assim, ele prefere que o torneio seja realizado em um lugar como Las Vegas ou Nova York. Cidades infernais na Europa, como Paris ou Londres, teriam sido preferíveis. O consolo poderia ser tomado pelo ex-campeão de boxe peso pesado no fato de que se ele realmente sentisse falta do brilho e do glamour, ele poderia sempre dirigir até Bangkok, já que eles estavam perto o suficiente. Aquele lugar não era tão ruim, considerando todas as coisas. Bebida, mulheres, um lugar onde um cara com dinheiro poderia viver bem. Um bom lugar para fazer uma pausa entre os momentos em que ele estava quebrando cabeças. E ele poderia parecer um durão na televisão mundial e fazer aqueles idiotas que o baniram do boxe perceberem que ele ainda era o melhor, e que qualquer campeão que eles coroassem depois dele era, na melhor das hipóteses, um substituto de papel. Ele foi uma das 4 lendas que recebeu passe livre para ir direto para o show principal junto com Ryu, Sagat e um outro homem que não havia sido identificado. Sagat também está entrando. Balrog relatou quando entrou no escritório de Bison. O torneio aconteceria em um enorme templo de artes marciais a 20 minutos de Bangkok, que teve a honra de ser o cenário do segundo torneio mundial de guerreiros. Na maior parte do tempo, Bison corria pelo local para montar tudo o que precisava, e isso incluía um escritório em uma das salas, com vista para a praça aberta onde as lutas aconteceriam e os fãs assistiriam após as arquibancadas adequadas. Foram armados. Ele disse que estará aqui para a cerimônia de abertura, mas está treinando até então. Esperado. Bison disse simplesmente, segurando as mãos atrás das costas enquanto observava a construção da arena que sediaria seus grandes jogos. Tudo o que eu tive que fazer foi mencionar que Ryu participaria e ele aceitou. Homens tão simples, meros brutos, nada mais. Nunca olhando além da superfície. Tudo o que importa para eles é a luta. É preciso mais do que a própria habilidade para ser o maior. Balrog não tinha certeza disso. Funcionou muito bem para ele durante toda a sua carreira e depois, mas, novamente, a única coisa que ele queria era ser pago, então também não importava para ele. Tudo o que você disser, chefe. Ele admitiu sem qualquer cuidado, de uma forma ou de outra. Qual é o plano? Para quando todos chegarem aqui, quero dizer? Como vamos eliminar todos os seus inimigos? Para a confusão do enorme boxeador, Bison começou a rir. Balrog realmente não conseguia ver o que era engraçado. Ele não achou que sua pergunta fosse nem um pouco idiota. Não existe um plano real. Bison disse, para a grande confusão de Balrog, isso tudo é para insultar nossos inimigos e deixá-los saber que o melhor deles nem chegou perto de nos destruir. Destruir-me. Todo o esforço e sacrifício investidos na tentativa de acabar com o conflito apresentado por Bison e sua organização, e ele iria ostentar que tudo foi em vão. Que mesmo depois de tudo isso a Shadaloo estava prestes a ganhar dinheiro. O mundo inteiro pagaria quase uma moeda a Shadaloo para ver essas pessoas se espancando até virarem polpa. Eu não farei nada. Bison disse com um sorriso. A perspectiva de se ele faria isso e quando faria deixaria os competidores mais obsessivos loucos. Depois que o torneio terminar, enfrentarei o vencedor em uma partida bônus surpresa pelo grande prêmio do evento, para deixar os tolos sabem que estão com tempo emprestado e que todos morrerão muito em breve. Uma mostra de que ele ainda era uma figura imponente e poderosa.
Uma vitória do seu ego para derrotar a pessoa percebida como campeã, fazendo o mundo entender a sua força. E se fosse um de seus inimigos, melhor ainda para envergonhá-los em um grande palco antes que ele acabasse com suas vidas. As regras do torneio permitiriam tal coisa ali mesmo, acidental, é claro. Uma morte no calor da batalha. De qualquer forma, os fãs iriam adorar. Balrog riu nervosamente ao pensar em enfrentar Bison depois que tudo terminasse. Provavelmente é melhor desistir depois de ter feito uma boa corrida até as finais, talvez as semifinais, dependendo de quem for o último cara. Era melhor do que ter que lutar contra Bison, que poderia matá-lo dependendo de seu humor no momento. Sim, vou inventar algum tipo de ferimento piegas, provavelmente sobre como quebrei minha mão. Quebrando o crânio do meu último oponente. Relaxe, Balrog. Como se sentisse a angústia de seu subordinado, Bison decidiu assegurar-lhe sua segurança. Matar você nunca seria minha intenção, especialmente se você saísse vitorioso. Isso seria um desperdício de sua força. Ele havia se redimido depois de ficar chateado com algum garoto no Japão, e vencer o torneio apenas confirmaria esse fato. Agora Sagat, por outro lado. O homem não foi nada além de problemas durante todo o tempo em que esteve sob o comando de Bison. Insubordinado, para dizer o mínimo. Bison acreditava que o desejo obstinado de Sagat por uma revanche limpa com Ryu o tornaria fácil de manipular, mas isso apenas o tornou um tolo. Sua utilidade estava se esgotando. A única coisa que Sagat deixou de ser útil para Shadaloo foi fazer uma declaração. Se Sagat fosse aquele que saísse vitorioso, Bison definitivamente mataria. A intenção do que Bison estava tentando transmitir era clara para Balrog e fez os cabelos de sua nuca se arrepiarem, certo? Bem, se isso é tudo, vou treinar. Ele disse, saindo lentamente da sala, se isso for legal. Você está dispensado. Bison riu, pois não tinha certeza de que Balrog alguma vez tivesse se movido tão rápido como quando saiu de seu escritório. Era assim que deveria ter sido, as pessoas se encolhendo diante de seu poder. Sua risada parou quando ele olhou para a mão e depois para o resto do braço. Seus cientistas tinham seu DNA para criar corpos extras para seu espírito habitar, mas eles não eram tão poderosos quanto seu corpo original, que ele transformou em uma obra-prima por meio de seus métodos de treinamento. Ele não tinha seu novo corpo a tempo suficiente para trazê-lo de volta ao mesmo nível, e isso era perceptível. Ele não carregava a mesma quantidade de massa muscular que tinha antes de seu corpo anterior ser destruído. Quando ele acertava algo agora, ele não tinha certeza de que seria destruído com um soco. E foi tudo culpa deles. Pensando que poderiam salvar o mundo dele apenas com os punhos. Bem, o mundo com certeza se importava com isso, não é? Porque o mundo estava prestes a lhe entregar dinheiro para vê-los se matarem. Isso por si só seria um tapa na cara de todos. As pessoas iriam aplaudi-lo e elogiá-lo por organizar o torneio, e tudo que seus inimigos seriam capazes de fazer seria ficar ali e lidar com isso. Todos esses idiotas pagariam. XXX, montanhas ao sul da cidade de Aora, as florestas normalmente calmas que cobriam as montanhas fora da cidade estavam silenciosas, com apenas os sons ocasionais do chilrear dos pássaros para ilustrar a natureza intocada da área. Por dezenas de quilômetros saindo das áreas mais metropolitanas da região de Shugoku, seria difícil encontrar um ser humano em qualquer lugar daquelas florestas. Não foi impossível. Você apenas tinha que ignorar o fato de que mal conseguia ouvi-los e reconhecer o fato de que às vezes aqueles borrões voando de galho em galho no ar não eram pássaros. Vamos. Não deve ser tão difícil pegá-la. Naruto pensou consigo mesmo em voz alta. De pé contra uma árvore, Naruto baixou um lençol que estava usando para se camuflar antes de voltar a se mover, tentando rastrear seu alvo. Não acredito que ela ainda não tenha caído em nenhuma armadilha. Em uma espécie de pausa em seu cansativo programa de treinamento habitual, Naruto fez uma espécie de pausa devido ao fato de ser domingo. É claro que faltando pouco mais de 2 semanas para o torneio acontecer, não foi realmente uma pausa. A pedido de Ibuki, para que ela não tivesse que passar pela mesma velha rotina que normalmente tinha que passar em seu dia de folga da escola, Naruto foi para as montanhas para treinar com ela.
Aparentemente, essa foi uma alternativa mais divertida do que teria acontecido de outra forma. Então, sem qualquer razão para dizer não, já que também foi uma mudança de ritmo para ele e poderia ser muito divertido dependendo de como fosse, Naruto concordou e saiu no domingo de manhã para fazer suas coisas. Só me restam 2 minutos para encontrá-la ou será um empate. Ibuki teve que rastrear Naruto primeiro no jogo que eles estavam jogando para treinar, mas não conseguiu encontrá-lo, mesmo sem seus clones para detê-la, dentro de um limite de tempo de 20 minutos. Ela não pode nem usar Engie, então por que ela está tão bom nisso? Ele sibilou estressantemente, o ar frio do inverno fazendo com que sua respiração ficasse visível. Estou congelando meu ponto. Um estalo de galho chamou a atenção de Naruto e ele imediatamente partiu naquela direção. Em questão de segundos ele chegou a um poço aberto de tigres que ele havia montado para prender Ibuki e parecia que ela havia tropeçado e escapado sem cair. Droga! Mas ele então sorriu quando viu as pegadas dela no chão. Sim, porque ele se certificou de que a armadilha estivesse bem lamacenta, caso ela tropeçasse e escapasse antes que ele chegasse lá. E assim ele estava no encalço dela. Falta 1 minuto. Colocando um esforço extra nas pernas, ele finalmente avistou Ibuki em seu traje ninja marrom. Aparentemente ela desistiu de tentar se esconder novamente depois de tropeçar em sua armadilha e escolher simplesmente queimar o tempo fugindo. Virando-se para verificar atrás dela, ela ficou com os olhos arregalados ao ver Naruto. Era perceptível mesmo por trás da máscara, não. Por que você está tão rápido agora? Ela pensou que poderia pelo menos ficar à frente dele em uma corrida a todo vapor até o jogo terminar. Arrastar um jipe fará isso com suas pernas. Naruto gritou enquanto continuava a diminuir a distância. Você pode se esconder, mas não pode correr. Isso pareceu tão estúpido. Sim, bem, você está correndo, não está? Ele tinha razão, mas em 10 segundos não importaria o que fosse, porque o tempo acabaria, de qualquer forma, está tudo acabado. Ela disse com confiança, esperando que tudo fosse cancelado em breve. Você tem razão. Naruto comentou, puxando uma kunai que jogou na direção de Ibuki, acabou. Não a atingiu, mas assustou muito ao passar por ela, é melhor que isso tenha sido embotado. Armas de verdade são contra as regras. Ibuki gritou para Naruto antes de ouvir um barulho de estalo e uma enorme rede levantada debaixo do chão e pegar os dois. Pelo menos teria Naruto não se substituído por uma tora no último segundo por um Cavarini. Tempo! Veio um grito severo de algum outro lugar próximo da floresta. Em segurança de seu lugar no chão, Naruto gargalhou ao ver braços e pernas saindo de uma massa de gravetos e folhas. Ah, pegue isso! Entendi! Boa tentativa, Kunoichi, querido, mas estou no meu jogo. Sim, pena que você não ganhou. Sem que ele assentisse, Ibuki pulou nas costas de Naruto e segurou-o com força, para sua surpresa. Ela baixou a máscara para mostrar seu sorriso e apontou para a rede. Você poderia cortar meu tanuki, por favor? Não acho que Don-chan esteja muito feliz lá em cima. Olhando de volta para a rede, em vez de ver uma massa de braços e pernas nela, ele viu um cachorro guaxinim muito perturbado olhando para ele. Naruto espalmou o rosto e jogou uma shuriken em uma das cordas que sustentavam a armadilha para quebrá-la. Quando o animal de estimação de Ibuki caiu de pé, seu sensei Sanjou fez sua presença ser sentida, segurando um cronômetro que ele estava usando para cronometrar o jogo de pega-pega. E daí? Ele perguntou com expectativa em relação aos resultados. Empate. Tanto Naruto quanto Ibuki disseram simultaneamente, com um nível variável de satisfação com esse fato para ambos, um abatido, o outro contente com o resultado, maldito seja. Naruto acrescentou após o fato, eu quero uma revanche. Claro que você quer, mas eu não. Ao contrário de Naruto, Ibuki não era tão competitivo quando se tratava de coisas assim. Uma rodada que terminou morta foi mais que suficiente para ela. Eu pedi para você vir aqui e fazer isso por um motivo, Naruto. Ela disse, puxando sua bochecha. Por que você não queria fazer seu treinamento normal hoje? Naruto se aventurou aleatoriamente enquanto coçava a cabeça. Sim,
Mas ele não precisava dizer isso na frente do sensei dela, mais ou menos, mas foi para ajudar você também de certa forma. Ela disse enquanto pulava das costas de Naruto e aterrissava na frente dele com um floreio antes de apontar como um instrutor. O que você faria se tivesse que lutar contra alguém no torneio que você não pudesse dominar ou derrotar diretamente? Você corre. Sem chance. Bem, você deveria. Ibuki disse com as mãos nos quadris. Não quero dizer sair correndo da arena, mas você é um ninja. Não entre em uma briga. E se este evento for realmente uma armadilha, você vai querer lembrar que uma vitória indireta ainda é uma vitória. Se Naruto começasse a levar uma surra, ela temia que o chip ultracompetitivo em seu ombro entrasse em ação e ele entrasse em uma espécie de competição irritante com seu oponente. Percebendo que essa pergunta foi feita para ele quando viu Sanjou concordando silenciosamente, Naruto corou um pouco e ficou um pouco na defensiva. Eu não sou burro, Ibuki. Eu sei disso. Eu não quero dizer nada com isso. Ela disse encolhendo os ombros. É algo fácil de esquecer em uma competição de artes marciais. Você não precisa lutar como todo mundo só por causa de onde você está. De qualquer maneira, haverá tantas regras. Naruto acenou com a cabeça em compreensão, não se ofendendo mais. Ibuki só queria que ele vencesse, ou pelo menos ficasse o mais seguro possível caso o baralho acabasse ficando contra ele durante as partidas. A essa altura, seu círculo íntimo já sabia o que havia de errado com ele, então ela só queria ter certeza de que ele ficaria bem. Mais uma razão pela qual Naruto achava que seus amigos eram incríveis. Eles definitivamente se preocupavam com seu bem-estar e queriam que ele tivesse sucesso. Ibuki. Sanjou disse com os braços cruzados, apontando na direção geral da clareira dos ninjas. É hora de voltar para casa. Apenas um breve exercício quando voltarmos e você poderá ter o resto da tarde de folga. A garota ergueu o punho vitoriosamente ao ouvir isso. Vamos. Diga adeus ao Uzumaki-san e vamos embora. Naruto observou Ibuki acenar para seu sensei antes de partir rapidamente, retornando para sua aldeia. Tudo bem. Bem, vejo você amanhã, ok? Naruto disse, sentindo que deveria deixá-la seguir seu caminho. Você quer dizer que verei seu clone, certo? Ibuki tentou corrigir com um sorriso apenas para balançar a cabeça de Naruto. Nenhum clone? Sério agora. Eu e Kan temos que ir para o local na quinta-feira. Naruto explicou, segurando as mãos atrás da cabeça enquanto caminhava pelo chão da floresta. Ela achou que seria uma boa ideia interromper o treinamento depois de hoje para nos dar uma chance de descansar um pouco. Ele realmente não tinha motivos para discordar, então, vou para a escola metade da semana. Bem, isso foi bom. Ele nem sempre teve que treinar com uma britadeira do jeito que vinha fazendo há 2 meses, porque isso transparecia em seu corpo. Devido ao fato de que sua roupa de luta os expôs, seus braços tinham alguma definição séria para eles e Ibuki tinha certeza de que se ela conseguisse outro tipo de encontro em fontes termais, ela descobriria que Naruto teria um pacote de 6 desta vez em vez de seu físico anteriormente mais aerodinâmico. Quando ela o agarrou mais cedo, ele se sentiu como uma pedra. Ele realmente parecia pesar pelo menos 5 quilos a mais à primeira vista. Amanhã é então. Ibuki confirmou com um aceno de cabeça enquanto avançava um pouco timidamente. Então, obrigada por vir até aqui só para brincar um pouco comigo, Naruto. Não era um encontro parecido com o que eles tiveram no passado, e ela não achava que poderia tentar dar um beijo de despedida nele porque tinha certeza de que Sanjou ainda estava em algum lugar, esperando para prendê-la quando ela fizesse isso, mas caramba, ela queria. Não era justo que ela não tivesse absolutamente nenhuma oportunidade de ficar sozinha com ele. Ela só queria uma chance de ser normal, mas não conseguiu. Essa era uma espécie de razão pela qual ela geralmente era tão fisicamente próxima de Naruto, porque comparada com o resto de seus amigos, ela era a que menos estava presente devido à sua proximidade da cidade de Aora. Ser direta nesse aspecto, por mais que sua vergonha permitisse, era sua melhor ferramenta para chamar a atenção de Naruto. A agitação em seu rosto era evidente para Naruto, mesmo que ela não achasse que fosse tão claro de se ver, e era algo que ele tinha visto de Kari não muito tempo atrás.
Embora ele tivesse certeza de que os problemas de Ibuki não eram os mesmos de Karen, não foi difícil ver que mais uma vez era sobre ele. No entanto, foi difícil aceitar que se tratava dele. Ele sabia que ela tinha algum tipo de interesse por ele, mas com a personalidade dela era difícil dizer o quão sério isso era. Ao contrário de então, porém, se não fosse uma situação em que ele precisasse forçar a questão, ele não o faria. Não era uma boa ideia tentar extrair deles os segredos de um ninja, então, neste caso, ele deixaria os cães adormecidos mentirem o máximo possível. Ele colocou a mão em sua bochecha e deu-lhe um beijo na outra antes de passar por ela, a qualquer hora. Mais tarde, Ibuki. A boca de Ibuki estava aberta de surpresa por ele ter feito algo tão precipitado, mas quando ela se virou ele já tinha ido embora. Provavelmente porque ele estava com medo de que ela o criticasse ou algo assim pelo que ele fez. Na verdade, foi muito reconfortante. Se Karen pensa que ela consegue tê-lo automaticamente depois de um maldito beijo, ela tem outra coisa por vir. Sem chance, não enquanto nada estivesse certo ainda. Nesse ínterim, ela apenas encontraria uma maneira de assistir ao torneio e torcer por ele do Japão. É melhor você dar um inferno a esses idiotas, Naruto. XXX, 2 dias depois, nos arredores de Bangkok, Tailândia, comparado ao inverno no Japão, Naruto se sentiu muito melhor estando na Tailândia. Rainokuni, em casa, sempre teve um clima quente incrível, e ele percebeu perfeitamente que, depois de morar no Japão, desprezava as estações com força total. O inverno deixava preguiçoso porque estava muito frio e ele odiava morrer congelado. Climas mais amenos eram o que ele amava. Um bocejo veio de Naruto enquanto ele e Kami estavam sentados no banco de trás de um carro dirigido por seu companheiro de qualificação no Pacífico e amigo relativamente próximo da Honda. Todos correlacionaram seus voos para a Tailândia, pois não viam razão para não fazê-lo. Kami não conhecia muito bem o sumo, mas Naruto confiava imensamente nele e isso era o suficiente para o lindo soldado. Então por que você entrou no torneio para começar com I? Naruto perguntou tentando puxar conversa no caminho para o local do evento de luta. Você não deveria estar treinando e competindo em partidas de sumo de alto nível para chegar ao Yokozuna? Ele não achava que brigas de rua ajudariam a promover um sumo na classificação. Eu teria que pedir a mesma coisa a vocês, crianças. E Honda disse com um sorriso malicioso enquanto olhava pelo espelho retrovisor. Ele sabia que Naruto era bastante competitivo, mas ele não parecia ser do tipo que se importava muito em ganhar coisas como essa. Kami era muito misteriosa para ele, já que ele não a conhecia antes das eliminatórias, mas ela parecia uma garota legal, que também gostava de Naruto. Eu tenho meus motivos, confie em mim. Naruto descansou a cabeça contra a janela enquanto olhava para o cenário exuberante disponível para ele ver. Bem, estou aqui para lutar, apenas para garantir que algumas pessoas mais deixem meus amigos em paz em troca de poder fuder comigo de graça. Gratuitamente. É claro que não será tão fácil. Ele então apontou para Kami, não com ela aqui também. Enquanto ela estava sendo reconhecida, Kami ergueu um sinal de paz e um pequeno sorriso para o benefício de Honda enquanto ele ria da adolescente. Você tem uma queda por encontrar garotas bonitas, usa uma aqui. Diga-me que estou errado. Um revirar de olhos do ninja loiro veio muito rapidamente. Você não é, mas, novamente, todas essas garotas podem me matar, incluindo Caminho Kan, especialmente para falar a verdade. Estranhamente, Kami fez beicinho com a implicação de Naruto, bochechas inchadas, braços cruzados sobre o peito e tudo. Eu não vejo a necessidade de continuar afirmando esse ponto para você, Naruto. Eu nunca, nunca, nunca vou matar você. Nunca. Não importa o que. Ela nem sequer matou ninguém durante todo o tempo em que viveu com ele. Eu realmente deixei uma impressão tão ruim quando nos conhecemos? Não consigo imaginar. Isso porque ela não conseguia se lembrar direito. A resposta foi sim. Sim, ela fez. Você continua me dizendo isso. Naruto disse, tirando o celular do bolso antes de correr rapidamente pelo banco de trás para se espremer perto de Kami e tirar uma foto dos dois no carro. E não é como se eu não acreditasse em você. Sério, se ela fosse viúva negra, ela já teria feito isso.
Você é um lutador assustador e brutal, mas na verdade é doce o resto do tempo. Eu só gosto de brincar com você. Não consigo imaginar que tipo de satisfação você poderia obter com isso. Kame com o rosto sério e a bochecha pressionada contra a de Naruto antes que ele rapidamente se sentasse em sua cadeira depois que sua foto foi tirada. Tudo que Naruto fez foi rir um pouco e se certificar de que a imagem tinha o seu lado bom antes de se dirigir a Honda novamente. Então, sério, por que você está aqui? Levantando uma sobrancelha diante da persistência de Naruto, ele percebeu que não seria grande coisa contar a eles. Eles estavam todos indo para o mesmo lugar juntos. Bem, para resumir, estou ficando cansado do resto do mundo mais ou menos criticando minha profissão, garoto. Fora do Japão, ninguém leva o sumo a sério. Estou neste torneio para provar que também somos guerreiros habilidosos. Você não precisa me contar. Naruto respondeu. Seu corpo ainda podia sentir as dores que ele sofreu em sua primeira batalha com a Honda. Você provou isso nas minhas costelas e nas costas. Havia um tom de brincadeira em como Naruto disse isso, mas Honda estava bem ciente de que ele quis dizer a maior parte dessa afirmação. Há outro motivo também. Ele admitiu com um tom mais sério desta vez: eu encontrei lutadores em estábulos rivais tomando drogas bioquímicas para lhes dar vantagens no ringue. Um traficante foi localizado com conexões com a Shadalo. Naruto soltou uma zombaria como se dissesse, claro. Não havia necessidade de dizer mais nada. Sair com Naruto o suficiente lhe daria o conhecimento da história da Shadalo com o Psycho Drive e as 12 Amnésia e o sacrifício de Charlie. E você teria um curso intensivo sobre o que era Shadalo. Então Honda sabia quem era o torneio foi patrocinado por. Depois de ouvir a história do motorista do veículo, Kame recostou-se no banco e olhou para o teto. Há alguém que conhecemos que não tem algum tipo de problema com essas pessoas? Porque até agora todos no carro fizeram pelo menos. Até ela entendeu, mesmo que ela mesma não entendesse completamente o que era. Tudo o que ela tinha para continuar era o que seus amigos lhe contaram depois de sofrer de amnésia e os sonhos que às vezes ocorriam à noite com ela recebendo vagas ordens de assassinato. Naruto colocou a mão no ombro de Kame quando um grande lance de escadas que levava a um templo apareceu. O destino dos lutadores definidos para participar, se há pessoas no mundo que não têm problemas com a Shadalo, é provavelmente só porque eles ainda não conseguiram mexer com eles em particular. XXX, Templo de Artes Marciais, da sala reservada como seu escritório, Bison podia ouvir o rugido da multidão do lado de fora. Isso trouxe um sorriso ao seu rosto quando ele se levantou e pegou sua capa antes de sair de seus aposentos. Abrindo a porta para caminhar pelo corredor de pedra, o barulho ficou mais alto, com música festiva no ar enquanto ele se aproximava de uma passarela que permitia a quem passava ver o pátio aberto que havia sido adaptado para servir de arena para o torneio. Só caberiam 10.000 pessoas para ver de dentro, um número pequeno comparado ao que conseguiriam em uma grande arena se essa rota tivesse sido escolhida, mas com todas as câmeras configuradas para transmitir ao redor do mundo isso não importava. Ninguém ficaria de fora ao ter a chance de ver isso. Os ingressos custavam um braço e uma perna, só permitindo que quem tivesse recursos de onde quer que fosse, viesse pessoalmente, mas o local ainda estava lotado. Para um homem tão moreno, ele simplesmente não conseguia tirar o sorriso do rosto enquanto permanecia nas sombras, observando todo o show que havia montado. Era hora de aproveitar os frutos de seu trabalho. Agora lutem e destruam uns aos outros apenas para esperar por uma chance de chegar até mim, meu entretenimento. Na arena real, os 16 competidores estavam alinhados um ao lado do outro em linha reta para que todos pudessem ver no ringue. O anel era simplesmente o chão de pedra do pátio normal do templo, repleto de estátuas por toda a área. O pátio era cercado por muros altos que continham as arquibancadas para os torcedores, com apenas uma escadaria proeminente do templo que levava a um prédio com vista para o pátio, onde os lutadores podiam descer como caminho de entrada e saída. No momento, Naruto estava olhando o carrancudo entre Kame à sua esquerda e um Sasuke sorridente à sua direita, que parecia bastante satisfeito com a reação de Naruto à sua presença. Então é por isso que você não estava na cidade, hein? Ele murmurou baixinho. Você acha isso engraçado, não é? Não particularmente.
Sasuke mentiu na cara dele, notando Chun-Li à sua direita lançando a ambos um olhar de repreensão, como se dissesse para eles se comportarem em público. Qual é o seu problema? Vocês dois parecem crianças tentando superar um ao outro agora. O quê? Ela estava tentando manter os dois na linha? Sim, boa sorte com isso, já que nenhum deles iria ouvi-la. Você não consegue lidar com as coisas profissionalmente? Chun-Li já tinha descoberto, com as pistas apresentadas a ela, que esses dois eram amigos ou se odiavam. Provavelmente ambos pela aparência das coisas. Ótimo! Bem, ela seria condenada se acabasse bancando a irmã mais velha e separando as duas. Naruto a respeitava muito, mas não dava ouvidos a nada que ela tentava convencê-lo a fazer e Sasuke só se importava com o que ela tinha a dizer quando ela estava agindo como agente da Interpol. Provavelmente teria sido o equivalente a ter que impedir que dois tigres se despedaçassem. Sasuke lançou-lhe um olhar como se perguntasse o que ela achava que ele estava fazendo, e Naruto fez o mesmo, apenas falando: por quê? Serei profissional quando lutar, então até então, quem se importa? Ele então apontou mais adiante na fila para um dos competidores mudando de lugar como se quisesse dançar. Eu não sou esse cara, então não quero ouvir isso. Chun-Li olhou para lá e percebeu de quem Naruto estava falando. Um homem negro com um moicano trançado bastante musculoso, com um enorme sorriso no rosto, parecia em êxtase só por estar ali. Ele estava descalço e sem camisa, vestindo calças largas laranja com as palavras máximo escritas nas pernas. Esse é The Southern Come DJ, da Jamaica. Ele é provavelmente o melhor kickboxer profissional da América e aparentemente um grande artista musical. Para começar, ele é muito famoso. Um grande artista, hein? Bem, Naruto gostava de música da América, mas ele não tinha ouvido nada daquele cara antes. Talvez ele tentasse encontrar algo mais tarde, se a ideia não lhe fosse arrancada da cabeça durante as partidas. Havia alguns rostos desconhecidos na multidão de 16 pessoas, mas a maioria eram pessoas que Naruto e Kami conheceram em um ponto ou outro. Como esperado, todos os jogadores envolvidos na destruição do Psycho Drive estavam presentes, incluindo Guile, Ken e Ryu. Talvez como Sakura-chan e Batsu não lutaram contra Bison, ele não sentiu motivo para convidá-los para competir. Esse foi o seu melhor raciocínio. Batsu estava ferido no momento do encontro final, e embora Sakura tenha lutado, ela não lutou contra o próprio Bison. Graças a Deus. Sua paranoia ainda era bastante alta, mas as câmeras de TV e todas as cabines de exibição o fizeram se sentir melhor. Nada muito obscuro iria acontecer na frente dessas coisas. E os concorrentes pareciam ser tão poderosos, o que Bison iria tentar com todos eles no mesmo lugar? Guile estava ali parado com suas calças camufladas e regata verde-oliva, parecendo tão severo como sempre, parecendo que só queria colocar esse show na estrada. Quem estava parado ao lado de Ryu, tentando escolher seu melhor amigo cutucando na orelha enquanto Ryu estava em posição de sentido tentando levar a coisa toda a sério. A expressão em seu rosto disse a todos que ele queria jogar Ken nas arquibancadas. Havia Balrog, o boxeador mais destrutivo do mundo. Zangief, o lutador mais habilidoso do mundo e um homem contra quem Naruto lutou no passado, também estava presente. Blanca estava curvado e agachado, absorvendo toda a experiência como só um homem da selva poderia fazer. E Honda sorriu maliciosamente por estar em tal palco. Dalsin estava sentado calmamente no chão e apenas meditando. Naruto teria que falar com ele mais tarde. Sagat, alguém considerado o homem mais perigoso do mundo e uma lenda na arte marcial Muay Thai, apenas ficou olhando para muitas cabeças para avistar Ryu. Isso mesmo, Ryu venceu Sagat e deixou aquela cicatriz enorme no peito do careca caolho no primeiro torneio. Havia também outro homem um pouco mais alto e mais grosso que Sagat, que parecia ser descendente de índios nativos americanos com bochechas pintadas, uma jaqueta desaberta sem mangas e calças. Jeans e botas de mocassim. Havia um homem com cabelo castanho curto e corpo musculoso, vestindo calças pretas e sapatos pretos de Kung Fu, apenas fazendo exercícios respiratórios enquanto esperava que as festividades começassem para valer. Espere um minuto, Naruto sabia quem era. Com os olhos arregalados, Naruto rapidamente pegou seu celular e ligou para casa.
Ele iria acumular algumas cobranças sérias de longa distância, mas não se importou. Puta merda, Sakura-chan, Fei Long está aqui. Ele sussurrou um pouco surpreso com o que estava testemunhando. É real também. Eu sei. A cerimônia de escalação de todos os lutadores está na TV agora e eu posso vê-lo. Quero dizer, sério, Fei Long? Eu sei que ele é um lutador de verdade, mas pensei que ele estava filmando Triad Revival, então o que ele está fazendo aqui? Eu não sei, mas é incrível. Naruto mais ou menos exagerou. Devo tentar conseguir seu autógrafo. Não, isso não pareceria legal. Deveríamos estar em um concurso agora. Como seria? A única coisa mais legal seria se Chuck Norris tivesse aparecido para competir. Posso comprar um mais tarde. Os dois adolescentes eram grandes fãs dos filmes de ação de Fei Long, e uma das primeiras coisas que conseguiram criar laços na infância foram os filmes absurdamente estimulantes da variedade de Kung Fu estrelados pelo próprio Fei Long quando ele tinha a idade deles. Não havia muitas pessoas no mundo por quem Naruto seria pego se espalhando, mas esse homem aparentemente era uma delas. Oh, Naruto, desligue, a câmera está voltada para você agora. Para cima e para a direita. Seguindo a direção de Sakura, Naruto olhou na direção indicada para ver uma câmera com uma luz vermelha piscando apontada diretamente para ele. Ele colou um sorriso no rosto e acenou para ele. Ei, Sakura-chan, cuide do gato do Khan. Batsu, seu idiota, você me deve 5.500 ienes. Dan, você ainda é Suuki. Ele gritou rapidamente para ter certeza de que foi ouvido. Idiota! Sasuke murmurou ao lado de Naruto antes de perceber que a câmera agora estava voltada para ele. Tudo o que ele fez foi zombar e se afastar, forçando-o a passar para a próxima pessoa da fila, que era Chun-Li. Ela apenas sorriu para a câmera com os punhos na cintura até que uma caixa foi apresentada onde todos deveriam tirar uma bolinha com um número. Naruto, Sasuke e todos na linha dela já haviam recebido um. Tudo bem, pessoal. O locutor do torneio disse em voz alta: todos os nossos participantes receberam seus números de lote por sua colocação nas chaves. 16 lutadores de todo o mundo, 12 se classificaram em lutas duras, além de centenas que caíram no esquecimento, e 4 são lendas das artes marciais que estão aqui para mostrar ao mundo. Quem é o melhor? Então vamos começar. Quem tiver o número 1 fale e suba a partir daí. Eu tenho o número 1. Kami disse com um encolher de ombros. Ela realmente não se importava com quem ela lutaria tão cedo no jogo, contanto que ela pudesse analisar o campo dos competidores após o término da partida para se preparar para a próxima. O rosto de Blanca se iluminou ao ouvir isso, pois ele foi o próximo a falar. 2. Enfrentar um amigo foi uma boa sacudida para ele. Ele não poderia pedir muito mais em sua primeira grande experiência em um torneio sofisticado e elaborado como este. Muito bem então. A primeira partida é da linda e misteriosa Femme Fatale vestida de Kami White contra a selvagem guerreira das selvas brasileiras, Blanca. Próximos participantes, por favor. O próximo a avançar foi Guile, segurando sua própria bola para o mundo ver. 3. Demorou um segundo, mas assim que Sagat olhou para sua bola, seu olhar se estreitou enquanto ele a esmagava em sua mão e se adiantava para encontrar Guile. 4. Os dois homens se encararam. Guile não vacilou, apesar de ser diminuído pelo tamanho de Sagat. A segunda partida será o campeão das Forças Armadas dos Estados Unidos, Major Guile, enfrentando a primeira lenda residente da competição, o próprio deus do Muay Thai, o próprio herói nacional da Tailândia, Sagat. Naruto não perdeu tempo avançando com a bola de entrada na mão, jogando-a para cima e para baixo. 5. Então com quem vou lutar primeiro? Ele perguntou, virando-se para a fila de lutadores restantes que poderiam ser seu possível oponente. Ele deixou cair a bola quando Fei Long deu um passo à frente em troca, aparentemente seguido por uma pequena equipe de filmagem ali mesmo com ele. Estou enfrentando você na primeira rodada. Eu tenho o número 6. Havia um ar calmo e sério nele, e um andar suave em seus passos enquanto ele se movia para encontrar Naruto. Espero que você seja forte. Sim. Um Naruto aparentemente sem palavras conseguiu dizer em resposta. Em vez de gritar e falar mal,
ele lentamente levantou o celular e tirou uma foto de Fei Long, que ele enviou para todos que conhecia. Um bom número deles estava no torneio com ele ou assistindo em outro lugar, então acharam isso redundante. A equipe de filmagem de Fei Long apenas se entreolhou enquanto Naruto ficava impressionado. Esse garoto é terrível para uma frase de efeito. O cinegrafista disse balançando a cabeça, estamos tentando filmar um documentário sobre as brigas de rua de Fei Long aqui. Precisamos de um cara com brincadeiras melhores do que essas. De qualquer forma, a próxima partida envolve o autoproclamado melhor ninja do mundo, Naruto Uzumaki, de 17 anos. Seu oponente será a segunda das 4 lendas do nosso torneio. O mestre dinâmico do estilo de combate Tenryu e estrela de cinema mundialmente famosa, Fei Long. Acalme-se, Naruto. Chun-Li disse enquanto colocava a mão no ombro de Naruto para fazê-lo relaxar um pouco. Você ainda precisa vencê-lo, você sabe. Falando em vencer pessoas, eu sou o número 7. Seu humor azedou quando ela ouviu algumas risadas presunçosas e uma figura se ergueu atrás dela. Parado ali estava Balrog, olhando para ela com um sorriso sujo. Bem, parece que vamos nos divertir muito logo de cara, linda moça. Ele comentou, segurando sua própria bola com a mão enluvada de boxe para mostrar o número 8. Não é o tipo de diversão que eu gostaria, mas... Chun-Li fez uma careta para ele e passou por ele para voltar à fila. Acredite em mim, é a única diversão que alguém como você está tirando de mim. Balrog apenas olhou para ela antes de caminhar para a fila mais uma vez. Sim, ela definitivamente pagaria por esse pequeno comentário. A mulher mais forte do mundo, Chun-Li enfrenta a terceira lenda do nosso torneio, a ex-campeã mundial de boxe peso pesado que nunca perdeu o título em Balrog na quarta luta do primeiro round. 9. Quem disse com um sorriso malicioso no rosto enquanto olhava ao redor. Ele não precisou procurar muitos, Zangief não se esforçou muito para encontrar 10. Em vez de se sentir intimidado pela musculatura do corpo do grande russo, quem parecia estimulado pelo desafio. 11. Ryu olhou para seus 5 possíveis oponentes restantes esperando alguém se apresentar, e ele conseguiu isso na forma de um lutador de sumo. E Honda sorriu para Ryu, satisfeito com a perspectiva de lutar contra um compatriota. Um bom jogo, irmão. Ryu colocou um pequeno sorriso no rosto e acenou com a cabeça antes que os dois homens se curvassem por respeito. A quinta luta será do campeão de artes marciais dos Estados Unidos Ken Masters contra o destruidor russo, o Ciclone Vermelho, Zangief. A luta número 6 envolve o quarto convite da lenda e nosso campeão anterior do torneio mundial de guerreiros, Ryu. Ele leva em um dos lutadores de sumo de maior elite do Japão aqui para provar sua força ao mundo, e Honda. Sasuke verificou o resto de sua competição e ajeitou a gola de sua blusa chinesa preta antes de tornar sua presença conhecida. 13. O que há com essa falta de ritmo, cara? Anime-se! Antes que ele pudesse se adiantar muito, Sasuke encontrou seu caminho interrompido pela muito otimista DJ, que parecia muito extasiada para enfrentar seu oponente. Espero conseguir uma boa derrota em nossa luta. Ele então se virou e se posicionou para a multidão que parecia amá-lo. Sim. Okami, esse cara não. Sasuke pensou consigo mesmo enquanto olhava para sua bola marcada com o número 13. Realmente azarado, a única derrota que você leva com a nossa luta é uma surra. Ele precisava fugir daquele idiota dançarino antes de matá-lo antes do início da partida. Ele prefere lidar com as porcarias de Naruto. O destaque do kickboxing de Southern Come DJ. Contra o jovem sombrio Sasuke Uchiha na 7ª partida. E isso deixa a luta final do primeiro round para ser o corpulento nativo americano Thunderhawk para enfrentar o místico mestre de yoga. Dalsin. Os olhos brancos e vazios de Dalsin se abriram e olharam para T-Hawk, que acenou para ele rigidamente, recebendo um em troca de Dalsin antes de voltar a meditar. Nenhuma briga. Exagerando nas brincadeiras? Sem confronto? Qual foi a diversão nisso? Senhoras e senhores, o campo está preparado para o seu segundo torneio mundial de guerreiros. Uma enorme tela projetava retratos de todos os lutadores combinados entre si de acordo com seus lotes. Nos próximos 2 dias determinaremos quem é o mais forte neste mesmo palco.
Primeira rodada e quartas de final hoje. Semifinais e rodada final amanhã à tarde. O vencedor do torneio recebe um prêmio permanente de US$ 1 milhão ou equivalente na moeda de sua escolha e uma homenagem especial do organizador do torneio. XXX, um torneio de 2 dias. Aparentemente não havia regras, do jeito que Buki havia declarado provavelmente seria o caso em casa. Não havia limite de tempo, nem restrições de ringue, nem limitações sobre o que alguém poderia fazer para vencer, nem maneira de ser desclassificado sem interferência externa. E essa honra especial do organizador do torneio não parecia muito desejável. O prédio no topo da escada era o centro de permanência dos lutadores entre as lutas. Tinha vista para todo o pátio e dava uma visão privilegiada da ação no pátio para todos os competidores, também mantendo-os fora do caminho da visão dos próprios torcedores e dando-lhes fácil acesso ao ringue quando chegasse a sua vez de lutar. Bem, quem disse enquanto se sentava no jardim em frente ao prédio junto com Ryu, Naruto, Kami e Chun-Li, se todos nós simplesmente cairmos em uma armadilha, será pelo menos um passeio e tanto. Ele olhou para Kami e se virou para Naruto, que estava em um banco de pedra envolvendo as mãos com fita adesiva antes de calçar as luvas. Não acredito que você trouxe a garota com amnésia, Naruto. Vá se ferrar, ela é uma garota inteligente, ela sabe o que está fazendo aqui. Naruto respondeu, mordendo a ponta de uma de suas mãos antes de testar as duas, socando as palmas das mãos. Então, falando aqui, o que fazemos aqui? A parte de Chun-Li, que sabia que o organizador do torneio mencionado anteriormente era que Bison queria encontrá-lo e acabar com ele, mas havia muitas variáveis trabalhando contra essa escolha de ação. Ele escolheu o templo como cenário para toda essa coisa, e tentar começar algo aqui provavelmente não terminaria bem. Afinal, era um templo de artes marciais, e centenas de monges treinados em formas extremas de combate estavam aqui pensando que esta era a melhor coisa que já havia acontecido em seu pequeno refúgio. Eles não aceitariam muito bem que a festa fosse invadida por pessoas como eles. Então Bison basicamente tinha segurança sem precisar contratar segurança. Havia muitas câmeras para vasculhar, e isso nem era para comentar o que aconteceria se eles realmente o encontrassem. Como eles iriam descartar um ataque ao homem? Ninguém mais sabia o que eles sabiam e provavelmente não se importaria de qualquer maneira. Mas, novamente, a mesma coisa aconteceu com Bison também. Ele também não poderia simplesmente atacá-los, o que provavelmente foi o motivo pelo qual ele inscreveu Balrog e Sagat no torneio para fazer isso por ele, e aqueles dois eram mais do que capazes de realizar alguma vingança da Shadaloo por conta própria. Então, qual era o ângulo dele aqui? Não fazia sentido. Não havia como ele eliminar alguém. Aqui não. Não durante este torneio. Ninguém jamais ficaria sozinho o suficiente para tentar qualquer coisa com eles. Quando se tratava de pensamento tático, Chun-Li sentia que provavelmente era melhor ali. Ryu simplesmente sabia como lutar diretamente e quebrar o que estava acontecendo naquele momento, o mesmo para quem Naruto era bom em manobras, mas esse não era esse tipo de situação, elas só funcionavam no meio do conflito em questão e quando alguém estava em apuros. Kami pode ter sido boa nisso, mas ela mesma não parecia saber muito bem a extensão de seu treinamento e quão boa ela poderia ter sido em ações premeditadas não era realmente conhecida devido à amnésia. Não acho que importe de uma forma ou de outra quem está patrocinando o torneio. Ryu finalmente disse, sentando-se perto de uma pequena pedra coberta de musgo. Finalmente acrescentando sua contribuição à situação, não pode ser cancelado por capricho, precisa ter um final direto. Não somos os únicos que têm que seguir as regras desta vez. E ele tinha razão. Este foi um evento esportivo profissional legítimo, um evento que teve olhos de todo o mundo. Cada centímetro deste lugar seria examinado. Não era como uma base militar privada que ele possuía na parte mais profunda das selvas remotas. Ele não poderia fazer o que queria lá.
Isso deixou as coisas bem claras na mente de Ryu sobre como encarar as coisas, então a única coisa a fazer é enfrentar esse desafio de frente e lutar. É o único caminho que nos é apresentado. Quem teve que rir disso e caminhou até Ryu para arrastá-lo e dar-lhe um moji, e imaginei que você diria algo assim. Mas não posso dizer que odeio o plano. Certamente já tem luta suficiente nele para o meu gosto. Ele previsivelmente foi jogado para longe por Ryu, mas virou e caiu de pé, então. Tanto faz, é um torneio de luta, vamos lutar. Havia algum tipo de charme simplista na abordagem de Ryu do ponto de vista de Chun-Li. Era básico, se eles fossem fortes, eles suportariam qualquer provação que estivesse presente, e se não fossem, eles apenas teriam que ganhar força para fazê-lo, tudo bem então. Lutar é. Se pudermos derrotar Balrog e Sagat, então eu acho que nós não terá nada com que se preocupar até mais tarde, pelo menos. Um ataque de cabeça direto. Naruto disse em voz alta como se estivesse testando a ideia em sua cabeça, normalmente sou o tipo de cara que aceita isso porque é mais fácil. Ele admitiu um pouco descaradamente, porque era meio verdade, mas a última vez que fizemos algo assim envolvendo a Shadaloo, você se lembra do que aconteceu? Claro que sim. Um bom homem acabou morto e tudo por nada, porque Bison ainda vivia e a Shadaloo ainda existia. Provavelmente foi uma coisa boa que Guile estivesse pensando sozinho, para que ele não tivesse que ouvir isso. Conseguiu interromper a conversa. E agora é o momento que todos os fãs de luta esperavam. É hora da primeira partida do dia. Primeiro round, Kami White x Blanca. Bem, parece que não temos mais tempo para refletir sobre a situação. Kami disse, espreguiçando-se um pouco antes de começar a caminhar em direção às escadas para descer, afinal, há um show para fazer. A garota sensata desapareceu de vista para entrar na arena para lutar. Com uma carranca no rosto, Naruto apenas olhou para ela quando ela saiu, deu um chute na bunda, Kan. Todos os outros provavelmente se sentiam bem com a forma como as coisas estavam atualmente, mas Naruto havia se queimado o suficiente no último ano com essa linha de pensamento para servir aos outros por toda a vida. Se não for pela Shadaloo repetidas vezes, então pelo conflito com Akuma, e ainda mais. Quem colocou a mão no ombro de Naruto para chamar sua atenção enquanto suspirava, odeio vê-la partir, mas... Você adora vê-la partir, não é, garoto? Ele perguntou retoricamente com um sorriso no rosto. Chun-Li também pareceu achar a interação engraçada. Malditos idiotas. Só porque eles eram mais velhos que ele. Naruto nem se preocupou em abordar isso diretamente com um calha-boca, pois isso só deixaria que importuná-lo ainda mais. Ele apenas se levantou e caminhou até a borda junto com todos os outros do lado de fora para que pudessem assistir à luta. Estou dizendo a Elisa que você disse isso sobre uma garota de 16 anos. 17 em janeiro, mas esse não era o ponto. Eu me pergunto como seria para você quando chegasse em casa. Eu poderia ligar para ela agora se eu ponto. Oh, vamos Naruto, eu só estava brincando com você. XXX na arena, Kami estava verificando suas manoplas para ter certeza de que estavam bem colocadas em suas mãos e antebraços. Ela estava ignorando as vaias de alguns dos membros mais amorosos da multidão, mas já estava um pouco acostumada com isso. Ela percebeu que sua roupa parecia ter esse tipo de efeito nos outros. Mesmo os garotos que a conheciam como Naruto e Batsu eram pegos olhando maliciosamente para ela de vez em quando, na maioria das vezes, na verdade, quando ela usava sua malha. Muitos gritos de alarme vieram da multidão e o olhar de Kami se voltou naquela direção para avistar Blanca correndo pela plateia que se abria como um mar vermelho para ele. Ele desceu para o pátio e ficou bem na frente de Kami, ligeiramente curvado e flexionando as mãos para mostrar a Kami suas unhas muito afiadas. Kami, disse para si mesmo enquanto lentamente assumia sua própria posição em preparação para o ataque iminente de Blanca. Bem, então Blanca, vamos começar, certo? Kami versus Blanca, luta.
Imediatamente, Blanca deslizou quase instantaneamente pelo chão, arremessando todo o corpo em Kami, totalmente estendido com os punhos abertos para tentar dar um soco baixo em Kami. Ela foi mais rápida e recuou para longe do ataque antes de pular em Blanca e tentar dar um soco nele enquanto ele ainda estava no chão. Blanca rapidamente se recuperou de seu primeiro ataque e se levantou para evitar a queda do soco. Um golpe de suas garras afiadas chegou perto o suficiente para quase derrubar o boné de Kami de sua cabeça, mas ela conseguiu se abaixar o suficiente para evitar outro corte no rosto que teria o potencial de deixá-la com cicatrizes. Em retaliação, ela se apoiou em um braço para desferir um chute baixo, colocando todo o seu corpo nele com as duas pernas para atingir o corpo de Blanca e em seguida com um cruzamento de direita extremamente forte que caiu rigidamente e o acertou no rosto. O sangue jorrou da boca de Blanca e ele girou para trás por uma curta distância depois de receber o golpe da mão dura e enluvada de Kami, mas isso não ajudou muito a detê-lo. Furioso, ele avançou novamente, com as mãos erguidas acima da cabeça para atacar Kami, que simplesmente pulou para o lado para evitá-lo. Ela ficou perto do contra-ataque, mas tudo isso estava de acordo com o plano de Blanca. Depois de bater no chão, ele rapidamente girou em círculo com a perna estendida e tirou os pés dela debaixo dela. Kami caiu no chão e começou a se levantar do chão, mas antes que pudesse se levantar rapidamente, Blanca começou a bater em suas costas repetidamente com as duas mãos em um movimento de punho de martelo. Cada golpe provocou nela um pequeno grito de dor, mas em vez de desistir, ela se adiantou para enfrentar o abuso e torcer para que Blanca se cansasse mais cedo ou mais tarde. Não demorou muito para que Blanca se cansasse da postura defensiva de Kami e interrompesse seu ataque brutal em troca de chutá-la para longe como se fosse uma bola de futebol. Ele conseguiu tirá-la de seu estado enrolado, mas essa era uma abertura que Kami estava procurando. Ela pode ter começado espalhada por todo o chão, mas a garota ágil rapidamente recuperou o equilíbrio e não perdeu nenhum movimento quando imediatamente atacou Blanca, que estava tentando segui-la. No segundo de seus pés tocaram o chão, Kami se empurrou para frente e girou em direção a Blanca como um saca-rolhas, liderando com os pés, Spiral Arrow. Devido à sua superexcitação, Blanca acabou recebendo um chute prejudicial de Kami direto no peito que o fez voar para longe dela até que seu corpo atingiu o chão de tijolos de pedra com um baque audível, bem em suas costas. Respirando pesadamente com o que foi preciso para acertar um golpe certeiro, Kami bloqueou os aplausos retumbantes da multidão e tentou descobrir um plano de jogo para derrubar Blanca. Ela o acertou com um bom chute, mas Blanca foi muito mais resistente do que isso. Seria preciso mais. Vamos, levante-se. Você ainda não terminou. Na hora certa, Blanca deu um salto para trás e rapidamente lançou todo o seu corpo no ar em direção a Kami, formando um arco em direção a ela com a trajetória de uma bala de canhão. Rolo retroceda, backstep roll. Kami cerrou os dentes e rapidamente se esquivou quando a forma esférica enrolada de Blanca se espatifou no chão de pedra e pulverizou partes dele. Ela se viu envolvida em um perigoso jogo de esquiva enquanto Blanca saltava no ar em sua direção, tentando esmagá-la repetidas vezes como uma super bola mortal. Isso era tão irritante, mas se ela hesitasse em suas ações elusivas por um segundo, a luta poderia estar perdida para ela. XXX na borda, Chun-Li olhou para a batalha com um olhar atento junto com os outros. Por que ela não está tentando contra-atacar? Ela acertou Blanca uma vez antes com um ataque repentino de retaliação que ela percebeu ter tocado a campainha dele. Kan é rápida e seus ataques são precisos. Naruto disse enquanto se sentava na borda também, tentando não gritar com Kami, já que ela não ouviria por causa da multidão e do locutor nos alto-falantes. Ela é o tipo de pessoa que pode acertar você bem na garganta no meio de uma luta, mas ela geralmente não tem muito poder de finalização de um golpe. Ela não quer tentar algo e ser pega por baixo de Blanca por um ataque que nem mesmo vai detê-lo. Ela geralmente não faz isso. Ryu perguntou, interessado na conversa em questão. Ele gostou do estilo de Kami, muito acrobático e preciso.
Blanca lutou como um animal selvagem tentando sobreviver contra outro animal selvagem, e isso era apropriado para quem ele era. Não muito bonito, mas foi extremamente impressionante. O que você quer dizer com isso? A memória da luta que Naruto teve contra Kami quando eles se conheceram passou por sua cabeça, assim como a batalha que eles compartilharam contra Bison. Ela causou muita destruição nessas lutas, com um movimento também. Ela tem muito poder, mas quando perdeu a memória esqueceu como puxá-la para cima para carregar seus movimentos. Acredite ou não, ela não é tão perigosa quanto ela costumava ser. Realmente. Quem disse? Coçando a têmpora confuso, essa coisinha fofa é realmente tão ruim para você chamá-la de perigosa. Ok. Naruto falou inexpressivamente para seu colega loiro que estava parado diretamente atrás dele. Imagine Kami tão rápida quanto ela está agora, o que na verdade é mais rápida do que ela costumava ser, a propósito, só que ela tinha poder suficiente para esmagar uma fileira cheia de portas de armários de metal com um chute também. Chun-Li ergueu uma sobrancelha e voltou sua atenção para a batalha. Foi surpreendente porque ela nunca tinha visto Kami fazer nada com esse tipo de força por trás, mas se Naruto tivesse feito isso, ela estava inclinada a acreditar nele. O garoto não era um bom mentiroso, e vocês dois nunca descobriram como usá-lo de novo. Não fazia parte de seu processo de lavagem cerebral a maneira como ensinava seu estilo de luta, então Khan não consegue se lembrar de como ela fez isso. Naruto argumentou com um encolher de ombros. Não era como se ele nunca tivesse tentado ajudá-la, isso não é Kyo Chakra. Aparentemente é sobra de tudo que Bison usa, e eu não sei nada sobre como tirar essas coisas. Era fundamentalmente diferente do que Naruto estava acostumado. Acessá-lo era diferente de chegar ao seu chakra, tanto normal quanto de seu biju, então era mais difícil do que tentar ajudar Sakura a alcançar seu próprio Ki quando criança. De qualquer forma, Kami precisava inventar algo inteligente, porque embora ela pudesse fugir o dia todo, isso não iria lhe render a luta. XXX Blanca ainda estava tentando seriamente acertar Kami com seu ataque desenfreado, já que ela não conseguia combatê-lo. Era apenas uma questão de tempo até que ela cometesse um erro e acabasse sendo pega, e isso não agradou nada a ela. Até que você esqueça as regras da humanidade e lute como uma fera, você não pode me vencer. O canhão Spike não vai derrubá-lo de sua trajetória. Kami pensou consigo mesma, a contragosto. Na melhor das hipóteses, ela quebraria a maldita perna e apenas neutralizaria seu ataque semelhante a uma bala de canhão. Bem, ela ainda tinha sua velocidade para confiar, e era seu pão com manteiga naquele momento, só uma pequena abertura, só isso. A esquiva de Kami a levou para perto de algumas das estátuas que cobriam o pátio. E quando Blanca disparou mais uma vez, rolando rapidamente, ele ricocheteou em um deles, forte o suficiente para quebrar a escultura que ela estava perto. Ele saltou para trás no ar e os olhos de Kami se iluminaram quando ela cronometrou a aterrissagem de Blanca, saltando em direção à área enquanto ela girava em um elegante 360º e o acertava com um poderoso soco nas costas no momento em que ele se desenrolou. Ele foi muito imprudente em seu ataque, mas isso veio com o território de como Blanca lutou. Depois de ficar na defensiva por quase 2 minutos, finalmente chegou a hora de ela acabar com isso. Kami rapidamente pulou no ar e deu um chute com as pernas esticadas em Blanca quando seus olhos se abriram e ele teve um vislumbre do que estava vindo em sua direção, golpe de canhão. Blanca viu o borrão que era Kami saltar no ar, mas não conseguiu acompanhar a rapidez com que ela se moveu para atacá-lo. Como na selva, quando era pressionado por um predador mais rápido que ele ia para matar, ele tinha um movimento de reserva sempre disponível, elétrico trovão. O corpo do Homem Verde começou a gerar eletricidade intermitente na qual Kami caiu diretamente. Seu chute acertou, mas não o machucou o suficiente para importar em troca de ser eletrocutado. A multidão estremeceu em uníssono quando ela abandonou a técnica especial. Você não precisava saber muito sobre luta para perceber que levar um choque com um taser humano doía demais.
Ninguém queria consumir alguns milhares de volts. Kami e Blanca se levantaram lentamente, mas Kami parecia estar desgastada. Um tanto. Espancada, seus olhos pareciam vidrados e sua postura estava atordoada, como se ela estivesse na Druin Street. Sentindo o cheiro do proverbial sangue na água, Blanca imediatamente se lançou sobre a garota para acabar com ela, mas seu corpo ficou abruptamente tenso e pareceu se mover por conta própria. No momento em que Blanca estava prestes a atacá-la, Kami rolou para a frente e levantou os ombros, as pernas em volta do pescoço, para desferir uma cabeçada brutal diretamente em seu rosto, para derrubá-lo. Depois de acertar o golpe, ela imediatamente rolou pelas costas dele enquanto ele tropeçou para trás e o tropeçou com o corpo. Antes mesmo de ele atingir o chão, Kami o virou de bruços e segurou o braço dele, que ela rapidamente deslocou, postando-se no braço e torcendo-se como uma ginasta. Quando Blanca agarrou seu membro machucado, Kami o girou e rapidamente desceu com força, sentando-se de costas com os braços em volta de sua cabeça e pescoço. Campari! Ouvindo a voz de Naruto acima de tudo, o olhar estúpido em seus olhos desapareceu e seu corpo saiu do piloto automático pouco antes que ela pudesse fazer algo indescritível para alguém que era um amigo relativamente bom. Ela congelou no lugar com os braços ainda no lugar para quebrar o pescoço de Blanca. Eu fiz isso. Kami pensou consigo mesmo enquanto continuava segurando o brasileiro. Lesionado, nunca fiz um movimento como esse antes, eu acho. É aquele? Isso é mais do meu treinamento? Ela era reconhecidamente muito brutal na maneira como lidava com a oposição, mas tinha autocontrole suficiente para não fazer tal coisa com pessoas que conhecia. Ela nem se lembrava de ter iniciado o ataque. Bem, parece que temos alguém em xeque-mate e está tudo acabado. A vencedora da primeira partida, Kami Omaki, dia do check-up, um mês antes do segundo torneio mundial de guerreiros. Por que sou o rato de laboratório designado? Naruto disse em voz alta, e ele tinha muitos motivos para isso. Enquanto corria em uma esteira que estava indo bastante rápido, ele estava conectado a um monte de sensores presos por todo o corpo, com apenas uma boxer escondendo sua modéstia, não que ele se importasse muito com essa parte. A parte com a qual ele se importava era que ele estava mais ou menos em uma sala vista de fora. Sinto como se estivesse me preparando para passar por um labirinto. Pessoas extraordinárias requerem cuidados médicos extraordinários. Naruto-san. Karen comentou através de um intercomunicador do lado de fora, onde havia vários monitores monitorando coisas como os sinais vitais de Naruto, sua resposta muscular e outras coisas que, se ela falasse com ele sobre elas, ele provavelmente iria se distrair e tentar olhar para o peito dela. Você está prestes a entrar em um torneio de altíssimo nível. O mais alto, na verdade. Naruto olhou para ela levemente enquanto continuava a correr para lugar nenhum, mas apenas revirou os olhos. Se concentrou novamente em sua tarefa. Que tipo de teste é esse? Tudo o que sei é que se eu continuar nessa coisa estúpida por mais tempo, vou começar a fazer rap em inglês e ninguém quer ouvir isso. Ignorando por enquanto, havia um grupo de médicos parados com Karen observando. Aparentemente, havia toneladas de coisas sobre-humanas sobre ele que foram detectadas em outros testes. Isso é incrível. Sua frequência cardíaca é de 55 batimentos por minuto. Isso não parecia grande coisa para Karen, que apenas encolheu os ombros enquanto continuava observando Naruto correr. A frequência cardíaca normal em repouso para um atleta habilidoso e condicionado é de 40 batimentos por minuto. É muito mais alto do que eu presumi que seria. Seja para ele. Isso foi um pouco decepcionante. Vindo direto de Compton, filho da puta maluco. Ela então silenciou o som do lado de Naruto quando ele realmente começou a bater em voz alta. Sério, havia algo que não estava muito apertado dentro de seu crânio em algum lugar. Algo se soltou ou algo assim. Um dos motivos do check-up foi porque ele nunca fez nenhum durante todo o tempo em que morou no Japão. Não, não.
Estamos falando sobre sua frequência cardíaca em repouso. Estamos falando sobre sua frequência cardíaca agora, correndo na esteira. Isso foi diferente. Meu Deus, que tipo de condicionamento cardiovascular era esse? Seu coração realmente não precisava trabalhar tanto para bombear sangue para seu corpo ativo? Oh, espere! Ao olhar para as pernas dele, ela sabia qual era o problema. Quando ela olhou para baixo, Karen percebeu que a velocidade da esteira era baixa para os padrões de Naruto para forçá-lo a exercer o esforço necessário. Você só tem esteira a 32 km por hora. Ele é 2 vezes mais rápido que isso. Naruto correu pelas ruas rápido o suficiente para acompanhar os veículos motorizados que ultrapassavam o limite de velocidade de 55 km por hora em bairros residenciais. Inferno, ela mesma era muito mais rápida que 32 km por hora. Os médicos pareciam confusos. Essa velocidade geralmente era mais que suficiente para registrar rapidamente o estresse em uma pessoa normal para executar este teste com precisão. Esse garoto é humano? Outro dos médicos perguntou ao ver Naruto bocejar enquanto corria no que muitas pessoas normais considerariam um ritmo de corrida horrível que ele vinha mantendo por quase 10 minutos. Karin olhou para ele como se ele estivesse perguntando mesmo dela também, fazendo o jovem médico murchar um pouco sob seu olhar. Qualquer um poderia fazer o que fez, com anos de treinamento dedicado e acesso à energia sobrenatural como Naruto teve. Então, estou assumindo que Naruto-san tem um atestado de saúde. Karin, estou entediado. Se não vamos fazer algo divertido juntos e eu tenho que fazer isso, você pode pelo menos dificultar para que eu possa treinar. Omaki, contando ovelhas, 2 dias. Antes da partida de Naruto, cidade de Aurora, Saikyo-ryu Dojo, não acredito que não me classifiquei. Já se passaram 3 semanas desde a fase de qualificação, quando Dan foi eliminado por Honda e ele ainda estava bastante ressentido com a derrota, especialmente porque Naruto, Kami e Blanca conseguiram chegar e viajaram para Tóquio com ele. Para entrar, quero dizer, eles não precisam de substitutos ou algo assim, por precaução? Eu deveria tirar algo disso. Sakura apenas suspirou em silêncio enquanto caminhava pelos fundos do dojo com seu proprietário. Ela e Naruto tinham ido lá depois da escola para garantir que Blanca soubesse que quinta-feira era o dia em que Naruto e Kami iriam embora, certificando-se de que ele tinha uma maneira de ir para a Tailândia, onde o evento deveria acontecer. Ainda determinado a fazer limonada com os limões que a vida lhe apresentou, Dan se virou para Sakura com fogo nos olhos. Ei, você acha que eu poderia fazer com que Uzumaki usasse isso? Ele perguntou, segurando um emblema do dojo completo com informações de contato e tudo mais, incluindo as taxas de adesão mensal e uma grande foto de si mesmo. Dando um sinal de positivo, ou vários. Você sabe, como um favor. Eu não acho. Sakura disse, tentando decepcioná-lo gentilmente. Naruto pode pensar que é um conflito de interesses comerciais. Ele é um mercenário, você sabe, então acho que se ele tivesse que usar o torneio para promover algo, seria isso. Na verdade não, mas parecia sensato o suficiente para fazê-lo abandonar o assunto. No entanto, isso não aconteceu. Uma risada maligna tomou conta de Dan enquanto eles voltavam para a sala principal do dojo. Ele mantém seu equipamento de luta naquela mochila à direita? Vou apenas adicioná-lo em suas roupas e colocá-lo de volta. Uma boa ideia, certo? Tudo que Sakura pôde fazer em troca foi rir nervosamente, mesmo que você conseguisse fazer isso, se Naruto descobrisse que você fez isso, ele te mataria enquanto você dormisse. E ao voltar para o quarto da frente encontraram Naruto dormindo no chão bem em frente à janela para todos os transeuntes verem. Sua jaqueta de inverno cobrindo-o como um cobertor, ó Naruto. O que há de errado com ele? Dan perguntou antes de começar a se esgueirar silenciosamente até Naruto para tentar roubar suas roupas de luta de sua mochila. São 4 da tarde. Por que ele está dormindo em um lugar estranho em vez de na escola onde as crianças deveriam dormir? Ele dormiu na escola. Desenhei o rosto dele e tirei uma foto. Sakura informou Dan.
E por que ele não estaria? Ele estava enlouquecendo desde que decidiu que iria acabar lutando no torneio, mesmo no dia de seu aniversário. Foi uma loucura. Ele tem consumido cafeína concentrada quase sem parar por 2 meses consecutivos. Ele teve que cair em algum momento. 1/3 das bebidas açucaradas consumidas em um raio de 16 quilômetros da pequena loja no bairro de Naruto e Sakura já haviam sido ingeridas por Naruto já há algum tempo. Tenho que amar essa dedicação para melhorar. Me lembra de mim mesmo. Dan comentou. Enquanto se aproximava e agarrava a bolsa de Naruto apenas para descobrir que o loiro assegurava com força: "Vamos, pirralho, solte." Naruto adormecido apenas arrancou o saco dele e o colocou sob sua cabeça como um travesseiro. Não, Kan. Eu não me importo se você odeia sopas, deixe meu ramen em paz. E não toque no meu maldito chapéu. Eu sei que é legal. Hokage. Sakura espalmou o rosto ao ouvir os murmúrios de Naruto. Fervendo por ser frustrado por um adolescente cochilando, Dan levantou o punho de raiva apenas para Naruto atacar com um pé repentino que o chutou no lixo e o deixou de joelhos com um grito estridente. Sakura arrastou Dan de volta pelo colarinho enquanto ele se levantava e soluçava baixinho. Não faça coisas agressivas enquanto Naruto está dormindo. É como se ele sentisse mais intenções de alguma forma. Então, onde está Jimmy-chan? Viemos aqui para ter certeza de que ele sabia sobre o torneio. Jimmy já foi embora. Dan disse fracamente. Ele queria passear um pouco na selva da Tailândia antes de ter que lutar, cara maluco. Quem diabos pensou que passear em alguns lugares significava ir e ver o quão perigosa era a vida selvagem? Mas então Naruto e Sakura foram lá por nada. Bem, isso não foi chato? Certo então. Sakura voltou até Naruto e o sacudiu gentilmente. Vamos, Naruto, acorde, estamos indo para casa. Enquanto ela vestia o casaco, Naruto com os olhos turvos sentou-se abruptamente e olhou ao redor para o dojo vazio antes de se levantar para sair. Mais tarde, Ibiki-san, ainda deitado no chão segurando suas joias. Dan só conseguiu ouvir a dupla sair e depois observá-los passar pela janela no caminho de volta para o bairro, como se não estivesse sentindo uma dor terrível. Eu odeio aquelas crianças. Ele esperava que Blanca de alguma forma acabasse com Naruto no torneio. Perfil do personagem: nome, Fei Long, nacionalidade, China, Hong Kong, gênero, masculino, idade, 22, aniversário, 23 de abril. Altura e peso, 59168 lbs. Tipo sanguíneo, o gosta de Kung Fu, autoafirmação. Não gosta, indiferença, falta de emoção, apatia, pessoas sem fé, todas as coisas mais. Hobbies, fazer suas próprias acrobacias. Rivais, a estilo de luta. Item Ryu, técnicas atuais, Rekaken, punho ardente, Shenkaku, chute de ignição de chama, Rekukyaku, chute de lacerador de ar, Tenshin, vontade divina. Hipertécnicas, Ryu Sai, Eight Dragon Smash, Reka Shinken, Blazing Ernest Fist, Reka Shinjeki, Blazing New Style, Gekirinken, Imperial Vrat Fist. Antecedentes: nascido em Hong Kong, Fei Long começou a treinar diferentes formas de Kung Fu a partir dos 6 anos de idade, mostrando-se um prodígio que acabou desenvolvendo seu próprio estilo. Enquanto testava seu treinamento em brigas de rua e torneios clandestinos em Hong Kong, ele chamou a atenção de um diretor de cinema que rapidamente o tornou uma estrela em uma série de filmes de ação aclamados pela crítica. Apesar de ser mundialmente famoso, Fei Long ainda sente necessidade de avaliar e aprimorar suas habilidades em verdadeiras batalhas subterrâneas ao invés de lutas coreografadas na tela, razão pela qual decidiu aceitar seu convite para o segundo torneio mundial de guerreiros. Ele leva muito a sério suas artes marciais e é calmo mesmo diante de inimigos potencialmente opressores, embora possa tender a ser um pouco arrogante quando tudo parece bem sob controle. Ele usa um estilo de luta alucinante que incorpora socos e chutes extremamente rápidos, bem como a habilidade de cobrir o espaço em um aparente piscar de olhos. Nome:
DJ nacionalidade, Jamaica gênero, masculino idade, 24, 31 de outubro, altura, peso, 60203 lbs. Tipo sanguíneo, AB gosta de gritar, cantar, dançar, assistir TV. Programas de culinária. Não gosta, silêncio, gente dura, gente sem ritmo. Hobbies, dançar bambu. Rivais, NA estilo de luta, Full Contact Karate, American Kickboxing técnicas atuais, Slasher. Double Rolling Sobat, Jackknife Maximum, Machine Gun Upper. Hipertécnicas, Carnaval de Sobat, Festival de Sobat, Climax Beach. Antecedentes. DJ é um kickboxer de boa índole e espirituoso. Calibre de campeonato no topo de sua divisão devido ao seu estilo de luta bastante chamativo e extravagante que leva em consideração seu próprio ritmo musical. Uma pessoa muito positiva, é extremamente difícil irritar DJ ou tirar o sorriso de seu rosto, pois ele gosta de muitas coisas na vida, especialmente lutar. A propensão única de DJ para os ritmos rendeu-lhe um contrato de gravação, tornando-o um músico de sucesso conhecido em todo o mundo. Ele entra no segundo torneio mundial de guerreiros na tentativa de encontrar novos ritmos inspirados nos oponentes que enfrenta em combate. Nome: Thunderhawk. Nacionalidade: México. Gênero: masculino. Idade: 29, 21 de julho. Altura, peso: 77360 lbs. Tipo sanguíneo: o gosta de colecionar peles, animais, bandana. Futebol. Não gosta, wrestling profissional. Hobbies: esculpir esculturas em madeira, conversar, caçar. Rivais: M. Bison. Estilo de luta, estilo de artes marciais da tribo Thunderfoot. Técnicas atuais: tufão mexicano, Tomal Buster, Condor Dive, Condor Spire. Hipertécnicas: tufão duplo, tufão furioso, corte furioso. Antecedentes: T-Hawk é um nativo americano baseado em uma tribo fora do México. Quando ele era criança, ele e os membros de sua tribo foram expulsos de suas terras pela Shadalo. Muitos dos guerreiros da tribo que resistiram, incluindo o pai de T-Hawk, foram mortos em batalha por M. Bison. T-Hawk quer vingança contra Bison e recuperar as terras que foram perdidas por seu povo para Shadalo. Depois que Julia, que sofreu lavagem cerebral, foi devolvida a ele após a recuperação das meninas da base de Bison na Tailândia pelo agente da Interpol Chun-Li, T-Hawk se esforçou para levar ativamente a vingança de sua tribo na Shadalo, devido aos danos causados à sua psique e memória. Depois de descobrir que o torneio era patrocinado pela Shadalo, ele entrou em busca de uma oportunidade para fazê-lo. Ele é um homem muito corajoso e altruísta, mas parece bastante sem emoção devido às dificuldades que seu povo enfrentou ao longo de sua vida. Seu estilo de luta é surpreendentemente orientado para a delicadeza, apesar de seu tamanho esmagador, mas quando ele escolhe tirar vantagem de seu poder, ele tem um potencial extremamente devastador. Fim de capítulo. Até o próximo.